Não quer transmitir hoje. Por estar no horário regimental, declaro aberta a presente sessão da Terceira Câmara Julgadora do Conselho Administrativo Tributário do Estado de Goiás, do dia 14 de outubro de 2024. Desejo à nossa secretária Laura um bom dia, doutora Pablini, doutora Raquel, que aguarde seu processo, senhores conselheiros, doutor Ruider, um bom dia, uma excelente semana e uma excelente sessão de trabalho hoje também. Temos para apreciação hoje, nesta Câmara, dois processos em retorno e dois processos na pauta. E seguindo o que determina o nosso regimento interno e a presença de duas representantes do sujeito passivo, a ordem de apreciação é pela representante que primeiro adentrou a sala, e sendo assim, foi a doutora Pablini. Anuncio então o processo 40 12 20 12 524887, recurso voluntário 2132 de 2024, em que é recorrente Eber Bioenergia e Agricultura Limitada, Solidários, Sada Participações Limitada, Vitório Medioli, Tranzero Transportadora de Veículos Limitada. Relator do processo, o conselheiro Ítalo Eri Ribeiro Júnior, representante do sujeito passivo, doutora Pablini Alfim, e representante da Fazenda Pública, doutor Ruider de Oliveira Santos. Doutor Ítalo, quando o senhor estiver em condições. Obrigado, senhora coordenadora, que eu já desejo um bom dia aos demais conselheiros, doutora Donídio, Valdir, Henrique, doutor Ricardo, Ricardo, na sala de espera, ao representante da APAT, doutora Raquel, doutora Pablini, desculpa, doutor Ruider, representante da Fazenda Pública, doutora Raquel, aí, que se encontra na sala de espera, nossa secretária de Câmara, Laura, e demais pessoas que possam estar nos assistindo pelo YouTube. Trata-se de um auto de infração pelo qual o sujeito passivo é acusado de ter deixado de recolher o adicional de 2 pontos percentuais na alíquota de CMS destinados ao Fundo Protege, no valor de R$ 5.552.738,22, relativo às saídas internas tributadas de álcool etílico hidratado combustível, correspondente às respectivas operações próprias consignadas nas notas fiscais eletrônicas emitidas no período fiscalizado, que no caso aí vai de janeiro de 2020 a maio de 2022, devendo, em consequência, pagar o adicional devido acrescido das combinações legais. Foram arrolados aí como sujeito passivos cobrigados, a pessoa física de Vitório Medioli, bem como as pessoas jurídicas Tranzero Transportadora de Veículos Limitada e Sada Participações Limitadas, todos com fundamento no inciso 12 do artigo 45 da Lei 11.651/91, né, que vem a ser o nosso Código Tributário Estadual. Intimados, né? Foi declarada revelia em relação a todos os sujeitos passivos cobrigados, que não apresentaram as suas respectivas defesas dentro do prazo previsto, comparecendo aos autos somente o sujeito passivo direto. Ele apresenta uma impugnação aí às folhas 81 e 101, no qual ele alega, em apertada síntese, que o tributo devido ao Estado de Goiás foi integralmente recolhido. Escreve um pouquinho do seu objeto social, informa que possui um termo de acordo junto ao Estado de Goiás para a fruição do regime especial do produzir e observava, né, esse termo de acordo para fins de quais os critérios de recolhimento e contribuição do Protege Goiás, e assim teria procedido o imposto da forma correta, né, em relação ao percentual dos 27% que o benefício produzir prevê.
Fala que a contribuição do Protege também foi feita sobre o valor da parcela financiada e não financiada. Frisa que a forma de recolhimento prevista pelo TARI 1116/2020 SE, pelo qual teria feito a emissão de diversos DAREs para pagamento do Protege em separado, código de arrecadação 4888 e 4928, e citando que a fiscalização não teria observado esse fato, né? Cita alguns exemplos de apuração de CMS feito em determinados documentos fiscais para demonstrar que teria recolhido regularmente, né, esse adicional de 2%. Menciona, por exemplo, a nota fiscal aí 6815, onde nela informa que foi destacado os 25%, que seria a alíquota de 23% do CMS, que é aplicada na operação, mais os 2% adicional de alíquota. E que assim, por a situação dele representar características específicas, né, excepcionais, deveria ser reconhecido a validade do procedimento que ele realizou. Também, subsidiariamente, discute a questão da exigência dos juros e da correção monetária, solicitando, né, que não fosse cobrado esses valores, já que o Improtege teria sido recolhido, e ainda que se fosse observada a taxa Selic, no cálculo do crédito tributário. Também argumenta o que entende ser uma irrazoabilidade e desproporcionalidade da multa aplicada, bem como seu caráter confiscatório, nos termos do inciso 4 aí do artigo 150 da nossa Constituição Federal. E ao final pede que o auto de infração seja julgado improcedente ou que subsidiariamente seja a observar a taxa Selic no cálculo dos juros da correção monetária, bem como cancelada a multa aplicada por ofensa à Constituição Federal. O julgador monocrático preferiu a decisão por meio da sentença número 3164/2023 JUP, está aí contida as folhas 183 e 190 do processo, pelo qual, após a sua fundamentação, ele conhece da impugnação, nega-lhe provimento, rejeita a alegação de regular pagamento do protege, rejeita também a alegação de impossibilidade de exigência de juros e correção monetária sobre o montante principal, deixa de apreciar a alegação de multa confiscatória e desproporcional, para julgar procedente o lançamento na íntegra, né? Porém observando a aplicação da súmula 09 do CAT. Intimados da decisão monocrática, foi lavrado o termo de perempção em relação a todos os direitos passivos solidários cobrigados, vindo aos autos apresentar o recurso voluntário somente o direito passivo direto, Weber Bioenergia, folhas 206 a 221 dos autos, pelo qual, após acelerar a tempestividade da peça recursal e descrever os fatos, demonstra um conformismo, né, em relação à decisão monocrática proferida, sustentando basicamente as mesmas arguições trazidas quando da apresentação da impugnação em primeira instância, qual seja, a principal, que o lançamento deveria ser declarado improcedente, já visto que teria promovido o recolhimento integral do protege. Volta a insistir na existência do termo de acordo firmado junto com o Estado de Goiás para fruir do benefício do regime especial do produzir, e assim defende que recolheu a contribuição do Protege, né, correspondente à parcela do ICMS não financiada, no percentual de 25%, bem como da parcela financiada. Também diz que a forma do Protege recolhida com observância da do TARI aí 1116 teria ocorrido através da emissão dos diversos DAREs, né, com pagamento em código de receita 4888 e 4928, e que isso não teria sido observado pela fiscalização, entendendo que não teria que observar assim os termos prescritos pela Instrução Normativa 784/2006, GSF, justamente por entender que a sua situação, por ser beneficiária do produzir e possuir termo de acordo, afastaria a tua obrigatoriedade em atuar de acordo com essa instrução normativa. Volta a citar algumas cláusulas aí dos termos de acordos firmados, insiste que teria recolhido aí os 25%, que é os 23% mais os 2%, volta a enumerar alguns exemplos, também traz cita, né, alguns documentos de arrecadação com recolhimentos do que seria o protege nos códigos 4888 e 4928, e ainda quanto ao mérito, ali alega, né, subsidiariamente a irrazoabilidade e desproporcionalidade da multa aplicada, bem como o seu caráter confiscatório. Anexa somente documentos de apresentação. Pois bem, o processo foi encaminhado a julgamento pela Câmara Julgadora, que decide determinar, por meio da resolução número 188/2023, está contida nos autos aí as folhas 228 e 230,
o encaminhamento dos autos à gerente de combustíveis para que, preferencialmente, a autoridade autuante se manifestasse, né, acerca das alegações da recorrente, informasse a existência, ainda que por meio de rubrica imprópria, né, do recolhimento do protege, bem como explanasse acerca da conduta que cada um dos solidários arrolados nos autos teria cometido, né, individualizando e esclarecendo a existência, inclusive, de dolo, de forma a permitir a alteração do fundamento legal jurídico de suas inclusões, já que o inciso 12, artigo 45 CTE, foi declarado inconstitucional. Essa solicitação foi atendida por meio de um relatório de revisão sem número, está aí contido as folhas 237 a 241 dos autos, que veio precedido de alguns documentos juntados pelo revisor, folhas 231 236, em que, após farta elucidação dos pontos trazidos pela resolução, assim conclui o revisor, abre aspas, diante dos fatos narrados, conclui que não existem elementos, nem mesmo indícios de falhas que justifiquem a desconsideração da auditoria original realizada. Firmo pela manutenção dos levantamentos apresentados pela autoridade fiscal e pela procedência do auto de infração. Fecha aspas. Intimados para tomar conhecimento do resultado da revisão fiscal, mais uma vez somente, o sujeito passivo direto Weber Bioenergia se manifesta, peça 249 a 268, pelo qual ele discorda do resultado da diligência, questiona, inclusive, a não adoção por parte da autoridade fiscal revisora de alguns procedimentos que teriam sido determinados na própria resolução cameral, volta a sustentar os mesmos argumentos já trazidos, não, tanto na impugnação em primeira instância quanto no seu recurso voluntário, e junta diversos documentos fiscais e recolhimento de dados relativo ao protege, afirmando ainda que não restou demonstrada, né, as condutas individualizadas dos solidários cobrigados que justificassem as suas respectivas responsabilizações pelo crédito tributário. Pede o refazimento da diligência, bem como a exclusão do polo passivo de todos os solidários cobrigados arrolados. Apresenta a documentação aí, folhas 269 até as folhas 319, como eu já disse, né, comprovantes do documento de arrecadação, nos códigos Receita 4888 e 4928, bem como notas fiscais e o registro de apuração de CMS relativo a alguns dos períodos aí, coincidentes com aqueles abordados pelo lançamento. É esse o relatório, senhora coordenadora. Obrigado. Obrigada, doutor Ítalo. Poderia repassar quais são os pedidos a serem apreciados? Sim, não há preliminares. A defesa pede o refazimento da diligência, discutiu o mérito, inclusive no mérito a discussão em relação ao suposto caráter confiscatório da multa, e bem como a exclusão dos solidários da lei diante a inconstitucionalidade do inciso 12 do artigo 45 do CTE. Obrigada, doutor Ítalo. Só uma Doutora, questão de ordem, pois coordenadora. não, doutor Ruider? Os solidários foram perentos, né? Esse pedido de exclusão não teria que ser de ofício? Na verdade, doutor Ruider, quem faz esse pedido na manifestação diligencial é o sujeito passivo direto. Quando o processo retorna à diligência, ele menciona isso. Se nós vamos acatar ou não é uma outra história, né? Mas há um pedido expresso contestando a exclusão desses solidários por parte do sujeito passivo direto no retorno do processo em diligência. Doutora, pois Isso. não? Mas é só porque eles foram perentos, né, os solidários. Eu acho que quem teria que fazer o pedido seria o conselheiro, né, de ofício, e não o sujeito passivo, já que ele estaria falando em nome de quem ele não tem procuração, né? É isso. Mas isso é indiferente para a representação. É, doutora Pablini, a senhora com a palavra para manifestação do sujeito passivo pelo prazo regimental de 10 minutos. E após a fala da Fazenda, a senhora terá mais 5 minutos, caso desejar. Bom dia a todos, bom dia, conselheira Valéria, muito obrigada pela palavra. Bom dia aos demais conselheiros, ao representante da Fazenda, que também está presente. Falo hoje em nome da Eber e acho que, por um primeiro momento, o que deveríamos, então, prestar atenção desde o auto de infração é possível verificar que esse auto de infração não nasce sobre uma alegação primordial de que haveria o não recolhimento do protege. Um olhar atento é possível verificar que a própria fiscalização, ali entre as páginas 12 a 70, que fala sobre a própria apuração do ICMS devido, esclarece que houve o recolhimento à alíquota majorada de 25%. Ou seja,
Se a alíquota do ICMS devido na operação é 23 e a própria fiscalização reconhece em documentos juntados por ela mesma que houve um recolhimento de 25%, fica claro que há uma majoração exatamente dos 2% devidos ao Protege. Inclusive, isso é reconhecido em sentença quando o julgador de primeira instância reconhece que o contribuinte, mesmo com o recolhimento integral, deveria recolher o adicional via DARE com código de arrecadação 4146. Então, o que isso deixa claro para nós hoje? Ou seja, não se discute aqui se houve ou não recolhimento. A discussão, na verdade, é se o recolhimento foi feito da forma correta. Então, não ter sido feito da forma correta, não há que se concluir que não houve recolhimento. São duas coisas diametralmente opostas. E por que a gente precisa entender isso? Até para que os senhores, no momento de julgarem, não sejam conduzidos a erro por alguns argumentos que destoam do que está sendo tratado diretamente nos autos, a fiscalização muitas vezes diz não, porque a recorrente está dizendo que não cumpriu com os requisitos, não cumpriu com aquilo que lhe era devido, sob o fundamento que existia um regime especial, porque ela estava sob um TARE. Mas não é isso que está sendo dito nos autos. O que a recorrente diz e comprova é que, em razão de fazer parte, né, em razão de estar sob um regime especial, fez o recolhimento na forma do regime. A única coisa que a recorrente diz, olha, não o fiz na forma da instrução normativa 784 de 2006, porque tinha um regime especial que ultrapassava o geral, né? E aí uma exegese básica de que em todas as vezes que a gente estiver tratando de uma norma geral e uma norma especial, observa-se a especial. Então, nesse caso, considerando a recorrente que tinha, então, um regime especial, fez o recolhimento nos moldes do regime especial, e não que deixou de fazer o recolhimento. Esse, então, é o esclarecimento que a recorrente traz, demonstra por meio de vários documentos, inclusive corroborado, como eu disse, e reitero, pela tabela de apuração que a própria fiscalização traz, as páginas 12 a 70, né, dos autos. Então, é importante, né, nesse primeiro momento, entender essa diferença. Entender a diferença de... Estamos aqui dizendo, então, que houve recolhimento. Reitero, comprovado pelos documentos juntados pela fiscalização, reconhecido na sentença de primeira instância, inclusive trouxe dúvidas a esta Câmara, que pediu que os autos, então, fossem baixados em diligência, para que isso fosse, então, cotejado de forma mais, vamos dizer, mais profunda, né? Para que, então, estivesse demonstrado se houve ou não um recolhimento. Quando os autos são baixados em diligência e retornam com as respostas da fiscalização, é possível verificar que todos os questionamentos levantados por essa Câmara não foram respondidos pela fiscalização. Inclusive, a Câmara diz que, né, é possível ver a lei do seu preâmbulo, as razões pelos quais os autos foram baixados em diligência, foi justamente porque haviam provas, né? Na verdade, existem provas de que foram recolhidos todos os valores devidos, a sentença reconhece isso, e aí essa douta Câmara, com toda razão, questiona a fiscalização. Então, me diz, quanto foi recolhido? Sem fazer juízo de valor aqui, se foi recolhido ao Código de Tributação 4146. O que nós queremos saber é se houve recolhimento, qual o valor do recolhimento, até para que essa Câmara possa decidir se há algum tributo devido ou não, né? Mas quando esses autos voltam com a resposta da fiscalização, não há resposta efetiva a nenhum dos questionamentos dessa Câmara. Então, por isso o pedido, né, da recorrente de que, no mínimo, os autos sejam baixados novamente em diligência para que os questionamentos, reitero, desta douta Câmara sejam respondidos. E aí, quando verificamos os documentos e a fiscalização de forma genérica, sem demonstrar como foi feita a pesquisa para ver se os valores tinham sido recolhidos, se haveriam, na verdade, alguns valores recolhidos, né, como foi o questionamento dessa Câmara, responde que
não foram recolhidos nenhum tributo ao Código 4146. Não foram recolhidos nenhum tributo ao Protege Goiás. Então, volta-se à argumentação inicial de que não foram recolhidos à luz da Instrução Normativa 784. Mas esse, reitero, não foi o questionamento feito por essa Câmara. Essa Câmara questiona se há algum recolhimento, qual o valor desse recolhimento, se foi feito ao Código de Arrecadação 4888, se foi feito a 4928, se foi feito a alíquota majorada. Não façamos juízo de valor nesse momento. Nos diga qual foi o valor recolhido. E reitero, não há resposta sobre esse questionamento dessa Câmara. Então, evidente para nós dessa resposta que ela, no mínimo, é insuficiente para corroborar as alegações da Fazenda. No mínimo, ela na verdade, a sua omissão em responder a esse questionamento traz mais luz ainda ao documento juntado pela própria fiscalização, né? Porque é importante até a gente fazer agora um cotejo, que nas páginas 12, das páginas 12 a 70, a fiscalização traz a planilha afirmando que há uma recolhimento à alíquota majorada de 25%. Quando é intimada e os autos são baixados em diligência, a fiscalização volta respondendo que não há nenhum valor recolhido. Mas veja, como é possível dizer no início dos autos e demonstrar que houve o recolhimento majorado e quando volta da baixa diligência afirma que não há valor nenhum? Então, há aí uma clara inconsistência na resposta apresentada, inclusive contrária, né, na verdade, àquilo que já tinha sido dito e demonstrado pela própria fiscalização. Então, reiteramos, né, na oportunidade, reiteramos que é possível comprovar, todos os documentos juntados pela recorrente demonstram que foi feito o recolhimento, primeiro, né, fazendo em separado, o recolhimento dentro do TARE, né, que os senhores têm conhecimento de que o recolhimento dentro do TARE é um recolhimento diferente, e esse não está nem em discussão, foi recolhido, enfim, não está em discussão. O que está em discussão é o recolhimento devido na própria operação, demonstrado por meio do Código de Recolhimento 4888, 4929, demonstrado e corroborado pela própria fiscalização na majoração da alíquota de 23% para 25%. Então, o que nós pedimos é que, no mínimo, os autos sejam novamente baixados em diligência para que as respostas levantadas por essa douta Câmara sejam respondidas. Não sendo respondidas, fica claro e evidente, por todos os documentos acostados, que todos os valores foram recolhidos, portanto, não há que se falar em juros e multa, porque não há juros e multa sobre um débito que não existe. Então, nós agradecemos aos senhores, agradeço aí pela oportunidade de nos ouvir nessa manhã. Nós que agradecemos, doutora Pablini. Doutor Ruider, com a palavra. Coordenadora Valéria, pela ordem. Pois não, doutor. Desculpa a interrupção antes da fala do Dr. Ruider. É que o Dr. Ruider ele nos atentou por um fato de que os solidários encontram perempes, embora, como bem disse o Dr. Ítalo, consta um pedido de exclusão dos solidários no recurso. Só que eu entendo correto o posicionamento do Dr. Ruider de que quem tem que pleitear esse direito seriam os próprios solidários. E diante da perempção deles, desculpe já ter transcorrido o prazo da doutora Pablina, eu não queria interrompê-la no meio da fala, mas já aproveitar antes do doutor Ruder falar para ele já manifestar sobre o caso, requerer a exclusão de ofício dos solidários. Ok, obrigada, doutor Henrique. Doutor Ruider, com a palavra, então, a Fazenda Pública e também sobre essa arguição efetuada pelo conselheiro Henrique. Obrigado, doutora Valéria, que coordena a sessão. Bom dia aos conselheiros, doutor Adonídio, doutor Valdir, doutor Henrique, doutor Ítalo, que relatou o processo, doutor Ricardo, bom dia à doutora Pablini, que representa o sujeito passivo, ao colega da representação fazendária, doutor Evandro,
doutora Raquel, que aguarda o seu processo, e a secretária Laura. Pois bem, a infração atribuída ao sujeito passivo nesse processo é ter deixado de recolher o adicional de 2 pontos percentuais na alíquota do ICMS destinado ao Fundo de Proteção Social do Estado de Goiás, o Protege Goiás, relativo às saídas internas tributadas de álcool etílico hidratado combustível referente ao período de janeiro de 2020 a maio de 2022, ou seja, falta de recolhimento ao Protege, né? Contextualizando aqui essa obrigação, para depois, para ficar mais fácil de entender a situação, né? O Protege Goiás ele é um fundo de combate à pobreza, criado a partir da autorização constitucional trazida pela Emenda Constitucional número 31 de 2000, onde foi incluído o artigo 82 dos atos das disposições constitucionais transitórias da Constituição Federal, prevendo que os estados, o Distrito Federal e os municípios devem instituir fundos de combate à pobreza. Então, o Estado de Goiás, cumprindo essa regra, através da Lei número 14.469 de 2003, instituiu o Fundo de Proteção Social do Estado de Goiás, o Protege Goiás, e essa lei, em seu artigo 7º, prevê qual é a origem dos recursos para esse fundo, né? E a contribuição do adicional de 2% ao Protege, ela tem a sua obrigatoriedade prevista no artigo 7º, inciso 12 dessa lei, 14.469, de 2003, e também no parágrafo 5º do artigo 27 do Código Tributário Estadual. A forma de arrecadação desse adicional está regulamentada na Instrução Normativa 784, de 2006. E, de forma resumida, né, a forma de arrecadação é da seguinte forma. O sujeito passivo ele acrescenta 2 pontos percentuais à alíquota da mercadoria, né? No caso em questão, a alíquota era 23%, de modo que o sujeito passivo ele deveria destacar, então, 25%, e foi o que ele fez, né? Então, nas notas fiscais, ele destacou 25%, conforme determina a legislação. Mas, além disso, ele deveria recolher o adicional de 2% ao Protege, valor que depois ele poderia registrar na apuração do imposto como crédito. Então, foi essa parte, né, da sua obrigação que deixou de existir. A recorrente ela alega que efetuou o pagamento correto da contribuição ao Protege e, para demonstrar essa alegação, apresentou no processo uma tabela com a apuração do valor devido da contribuição e também de comprovantes de pagamentos realizados dessa contribuição. Mas, conforme o próprio sujeito passivo explicou em seu recurso, ele é signatário do TARI 1289 de 2019, que lhe permite fruição do regime especial do produzir, onde ele paga 27% do ICMS normal e financia os outros 73%, e que este benefício foi prorrogado através do TARI 1116 de 2020, onde foram previstas condicionantes para a sua fruição. Em resumo, dessas condicionantes, né, citadas pelo sujeito passivo, é o recolhimento entre 9% a 15% da parcela não financiada de ICMS para o Protege, né? Ele afirma ainda que recolheu regularmente o ICMS devido, desses 27%, né, correspondente à parcela não financiada, e que recolheu também a contribuição ao Protege, que é condicionante para a fruição desse benefício do produzir. Ele informa que recolheu utilizando os códigos 4888 e 4928. O que nós percebemos dessa explicação é que, efetivamente, o próprio sujeito passivo admite que não fez o recolhimento do adicional de 2% diretamente ao Protege, conforme previsto, né, na legislação, ao explicar que o pagamento de contribuição ao Protege que realizou é o relativo à condicionante para a fruição do regime especial. E essas contribuições, elas não se confundem, elas têm fundamentos legais diferentes. Isso foi confirmado na revisão fiscal, né, que, cumprindo o comando de resolução emitido pela Câmara Julgadora, verificou que não houve contribuição no código, né, do Protege do adicional de 2%. Nós fizemos uma verificação após o retorno em diligência e verificamos que os pagamentos
realizados pelo sujeito passivo coincidem exatamente com o que ele alegou, né? Os pagamentos ao Protege foram feitos no código 4888 e 4928, de modo que coincide exatamente com a alegação do sujeito passivo, né? Que ele pagou o Protege vinculado, né, como condicionante para a fruição do seu benefício fiscal vinculado ao TARI, né? E o sujeito passivo ele também admite, não fez a contribuição do adicional de 2% ao Protege, quando alega que o recolhimento que fez ao Protege como condição de fruição nos termos do TARI 1116 de 2020 afasta o seu recolhimento na forma prevista na Instrução Normativa 784, e que, por isso, não houve omissão de recolhimento ao Protege. Ele alega que não poderia se creditar na escrita fiscal do valor pago de 2% ao Protege, conforme prevê o artigo 3º da Instrução Normativa 1167 de 2013, porque o TARI 1289 de 2019 veda a utilização de crédito nas operações contempladas com incentivo fiscal do produzir. Então, aqui ele admite que pagou fez a contribuição ao Protege somente referente a condicionante para a fruição do seu regime especial e que não fez a contribuição dos 2% em razão do seu entendimento de que haveria uma vedação legal. Mas essa informação ela é equivocada. A instrução normativa, a informação de que ele seria, de que haveria vedação se ele fizesse as duas contribuições simultâneas, né? A instrução normativa 784 de 2006, ela dispõe o seguinte: ela dispõe, né, sobre a arrecadação e o controle da receita correspondente ao adicional de 2 pontos percentuais na alíquota do ICMS, e no seu artigo 6º ela explica como a empresa beneficiária do programa de incentivo financeiro deve fazer para se creditar dos valores pagos de contribuição ao Protege. Ou seja, na própria Instrução Normativa 784 de 2006, há previsão, né, no seu artigo 6º, de que mesmo a empresa que é beneficiária de programa de incentivo financeiro, ela pode se creditar dos valores pagos do Protege, do adicional de 2%. Então, não há essa incompatibilidade conforme afirma o sujeito passivo. A recorrente também alega que recolheu regularmente o adicional de 2% do Protege previsto na Lei 14.469 por meio do destaque na nota fiscal e recolhimento mensal. Essa alegação é verdadeira e é o que insiste aqui a representante do sujeito passivo. Mas o fato do sujeito passivo ter destacado a alíquota acrescida de 2%, isso não altera a sua inadimplência junto ao Protege. A razão da cobrança do adicional de 2% é destinar recursos ao Protege. Ao deixar de fazer essa contribuição, esses valores deixam de ir para o Protege, deixam de cumprir sua função legal e social. E, diante dessa inadimplência, não há outra alternativa ao Estado senão cobrar o pagamento da contribuição via autoinfração, já que ao Estado é vedada a transferência de uma receita que é feita para o ICMS para o Protege. Ou seja, ter destacado a alíquota de 25% não resolve a situação, o Protege continua inadimplente, né? Além disso, o adicional de 2 pontos percentuais ao Protege, conforme autorizado pelo artigo 82, parágrafo 1º do ato das disposições condicionais transitórias, é uma verba 100% do Estado, sem obrigatoriedade de repasse de 25% aos municípios. Assim, o pagamento de ICMS, ao invés da contribuição ao Protege, resulta em 25% a menos de receita nos cofres do Estado e 100% a menos de receita desse valor devido na conta, né, do Protege, né? Então, por qualquer ângulo que nós olhemos, mesmo tendo havido o destaque de 25% de alíquota, a falta de contribuição do adicional de 2% trouxe prejuízo ao Estado e mais prejuízo ainda ao fundo, né, ao Protege. E a única forma do Estado reverter esse prejuízo era através da cobrança via auto de infração. Então, por essas razões, nós pedimos aqui que haja manutenção da sentença que procedeu à auto-infração, tendo em vista que está efetivamente comprovado que
não houve a contribuição ao Protege desses 2%. O que houve foi o destaque da alíquota de 25%, que faz parte da obrigação do sujeito passivo e não altera a questão da inadimplência junto ao Protege. Nós entendemos que não há motivo aqui para nova diligência, tendo em vista que nós admitimos, reconhecemos que a forma de pagamento alegada pelo sujeito passivo foi efetivamente realizada, ele destacou 25% e recolheu o Protege, que é condicionante, né, para a fruição do benefício financeiro, né? Então, por essas razões, nós entendemos que não há necessidade de nova diligência. Com relação ao pedido de exclusão dos solidários, nós aqui nos manifestamos pelo acatamento desse pedido, tendo em vista que nós não vislumbramos a demonstração do dolo desses solidários dentro do processo. Então, é o que tínhamos a manifestar por enquanto, senhora coordenadora. Obrigado. Obrigada, doutor Ruider. Doutora Pablini, com a palavra por mais 5 minutos. Obrigada, conselheira Valéria. Conselheiros, fica então evidente aquilo que a recorrente vem demonstrando desde a sua impugnação. Não há dúvidas de que o valor devido foi integralmente recolhido, como bem dito pela fiscalização. O que há, como eu disse no início, é simplesmente um questionamento acerca da forma do recolhimento, né? Então, pelos princípios basilares do direito tributário, podemos então aqui entender que pode sim haver não uma dúvida acerca da obrigação principal da recorrente, que o fez, inclusive reconhecido pela fiscalização. O que pode haver, então, talvez, o que nem foi arguído pela fiscalização, seria um descumprimento, talvez, de uma obrigação acessória por meio do recolhimento 41-46, mas jamais pode ser confundido com a ausência de recolhimento. Imputar o novo recolhimento a contribuinte é claramente tributar 2 vezes o mesmo fato gerador. Trazer ônus dobrado sobre a recorrente. Estamos claramente diante de um fato de bis in idem. Enfim, poderíamos aqui chamar essa situação de diversos nomes, de trazer diversas doutrinas para rechaçar esse argumento da fiscalização, que, ao nosso ver, não há razão de ser. Não há razão de ser de imputar um novo recolhimento a quem o fez integralmente e tempestivamente. O que poderia ser alegado, como eu disse, talvez um recolhimento de forma não aos moldes da Instrução Normativa 784, mas reiteramos, nos moldes do TARI, que então a recorrente faz parte. Então, reiteramos agora, mais do que nunca, o nosso pedido que seja julgado improcedente o auto de infração, uma vez que comprovado integralmente o recolhimento feito, inclusive pela própria fiscalização. Agradeço mais uma vez pela atenção a todos nessa manhã e obrigado mais uma vez. Obrigado, doutora. Obrigada. Doutor Ruider, com a palavra por mais 5 minutos. Só reiterar aqui, talvez não seja do conhecimento da doutora Pablini, eu acredito que é, mas a destinação do que é arrecadado diretamente pelo ICMS, a destinação do que é arrecadado para o Protege, são destinações distintas, né? Então, quando a inadimplência do Protege, não é a mesma coisa do inadimplência do ICMS. E o que se arrecada com o ICMS, ele não pode ser transferido. O Estado não pode corrigir esse erro do sujeito passivo, né? Transferindo o que é arrecadado com o ICMS para o Protege, né? A única forma de corrigir o que deixou de ser arrecadado do Protege é fazendo essa cobrança via auto de infração, né? O sujeito passivo, ao efetivar o pagamento do Protege, ele vai ter direito ao crédito e, dependendo da forma do cálculo do imposto, né, já que ele é detentor de um benefício financeiro, ele tem direito a financiamento de 73% daquilo que ele arrecada de ICMS das operações próprias, ele vai aproveitar esse crédito, esse pagamento ao Protege como crédito na sua apuração, né? Então, ainda que possa parecer que ele arrecadou o mesmo valor, o Estado ele teve prejuízo por conta de que, ao colocar essa arrecadação no ICMS global, ele tem que destinar 25% daquilo para os municípios, enquanto aquilo que ele
obtém de receita junto ao Protege é 100% para o Estado. E o Fundo Protege, ele teve um prejuízo total, porque a destinação daquilo que o sujeito passivo entende que recolheu através da alíquota de 25% ao invés de 23%, não foi destinado nada ao Protege, né? Então, aqui, efetivamente, a única forma de correção, de buscar que essa receita vá para o Protege é através do auto-infração, né? Feitas essas considerações, nós concluímos nossa manifestação. Obrigado. Nós que agradecemos, doutor Ruider. Senhores conselheiros necessitam de conferência? Governadora Valéria, pode ser que tenha passado batido por mim. Não sei se o Dr. Ruder ele manifestou em relação à arguição, exclusão dos solidários. Sim, manifestou, doutor Ah, Henrique, ele ótimo, concordou perfeito. Tá, perfeito. pela ausência de dolo. Desculpa. Senhores conselheiros necessitam de conferência? Sem conferência, doutor Ítalo, então, com a palavra. Obrigado, senhor governador. Pois bem, já foi mais do que dito aqui, mas vamos só frisar para definir o escopo, né, desse lançamento e a discussão sobre a qual recai a questão meritória, né? O que está sendo cobrado aqui é adicional de 2 pontos percentuais da alíquota do ICMS destinado ao Fundo Protege, relativo às saídas internas tributadas de álcool etílico hidratado combustível, em correspondentes respectivas operações próprias. Então, isso é importante, até porque, ao longo da defesa do direito passivo, ela vem trazendo a questão dos recolhimentos que ela fez nos códigos 4888, né, e no 42, 4929, que, de fato, como até ficou bem explicado aí pelo Dr. Ruider, se tratam de fundamentações legais totalmente diferentes, né? Mas a gente vai falar mais disso a respeito do mérito. Outra coisa importante deixar frisado é realmente a existência dos 3 solidários que foram rolados na lide exclusivamente com fundamento em 4512. Isso também vai ser importante na análise da questão da manutenção da solidariedade, já que existe aí uma alegação de ofício por parte do conselheiro Henrique, propondo a exclusão dos solidários da lide. Pois bem, como eu havia dito no meu relatório, inicialmente o direito passivo não apresenta questões preliminares, né? Mas ele pede aí o refazimento da diligência, entendendo que a diligência não teria observado todas as determinações contidas na resolução cameral na diligência anterior. Então ele pede o refazimento dessa revisão. Sem embargo, até de reconhecer que parte das determinações firmadas na resolução, elas não tinham sido, vamos dizer assim, atacadas diretamente pela autoridade revisora, mas a verdade é que eu entendo que as questões importantes aqui foram todas selecionadas, né, elucidadas pelo revisor, que abordou ponto por ponto todos aqueles itens, né, citados na resolução cameral. E da análise desse processo, que já vem há algum tempo, né, tramitando, inclusive na resolução anterior fui eu o autor da preposição de diligência, associado ao contínuo estudo, inclusive do processo agora em retorno, eu tive um claro entendimento de que não mais existem questões que necessitam de ser saneadas para justificar a determinação de uma nova diligência ou mesmo o refazimento da revisão fiscal solicitado aí pela recorrente na sua última manifestação. Então, não havendo mais nada a sanear nos autos, não havendo dúvidas a serem sanadas por parte dos julgadores, e estando o processo, né, em condições plenas de ser julgado no estado em que se encontra, por esses motivos eu vou rejeitar esse novo pedido de diligência firmado pela recorrente. Bom, ao mérito, né? Toda a fundamentação da defesa, em relação ao mérito, ela tenta convencer de que, diferentemente do entendimento firmado pela fiscalização, que ela teria, sim, recolhido a contribuição do Protege. Tanto na impugnação em primeira instância quanto no recurso voluntário, ela traz a tese de que parte desse recolhimento, né, do Protege teria sido feito com base nos códigos específicos, né, os códigos, como eu já mencionei, 488 e 4289. Todavia, como foi muito bem até esclarecido pelo Dr. Ruider, né, na sua fala, tratam-se de fundamentações legais totalmente diferentes, né? Uma é a questão que variou entre 9% a 15%, dependendo do período,
que consta na própria cláusula do termo de acordo do sujeito passivo, que para ele fruir do benefício do produzir, ao qual ele firmou o termo de acordo do seu usufruto com o Estado de Goiás, ele era obrigado a recolher esse percentual aí, como eu já disse, que variava de 15, chegou a 9 e depois ficou definido em 15% em relação às suas operações. Então, esse é uma condicionante que existia para o sujeito passivo até para ele poder aproveitar do benefício do produzir, que tem fundamentação totalmente diversa, né? Como também já mencionado aqui, é dos 2% adicional, que é o objeto desse auto de infração, cobrado do sujeito passivo em relação às suas operações com álcool combustível, né? Álcool etílico hidratado combustível. E aí, o sujeito passivo, em relação especificamente aos 2%, a tese da sua defesa era, olha, eu não era obrigado a recolher de acordo com o que prevê a Instrução Normativa 784/2006, justamente porque, por ser beneficiário do produzir, eu não estaria, eu estaria então obrigado a respeitar aquilo que o termo de acordo me determinava, por ser mais específico da legislação. Todavia, é preciso deixar claro aqui que não existe, ao contrário do que entendeu o sujeito passivo, em nenhum momento do termo de acordo a autorização, a permissão para que o sujeito passivo deixasse de cumprir as demais obrigações tributárias previstas na legislação. Muito pelo contrário, né? As cláusulas expressas aí do termo de acordo, né? Ele fala na sua cláusula sétima, vou abrir aspas. A concessão desse regime não exclui a obrigatoriedade do acordante cumprir as demais obrigações, quer principal ou acessórias, previstas na legislação em vigor, e a inobservância das condições estabelecidas em qualquer de suas cláusulas, desde que notificada previamente, implicará inclusive em denúncia imediata do presente termo de acordo, sem prejuízo das sanções cabíveis. Então, muito ao contrário do que defende, né, o sujeito passivo, a recorrente, existe uma cláusula expressa nos seus termos de acordo, prevendo exatamente o contrário, ou seja, que ele é sim obrigado a observar o cumprimento, né, de todas as demais obrigações, tanto principais quanto acessórias. Então, portanto, concluindo, né, os termos de acordo, tanto o original de 2019 quanto a sua prorrogação em 2020, em momento algum eximiu a obrigação do sujeito passivo em recolher o adicional de 2 pontos percentuais pelo Fundo Protege. E, conforme também ficou evidente, tanto na manifestação da defesa do sujeito passivo, quanto na revisão fiscal, né, o revisor, inclusive, frisa de forma muito clara que os lançamentos contábeis realizados pelo passivo não comprovaram, né, o efetivo pagamento adicional de 2 pontos percentuais. Haja vista que a adequação e o controle dos valores arrecadados se dão através do cumprimento das regras instauradas pela Instrução Normativa 784/2006 GSF, que o próprio sujeito passivo reconhece não ter cumprido. Inclusive, o revisor vai além, ele diz, olha, fez uma consulta, né, que traz aí as folhas 233 e 234, dizendo que não foi detectado no período nenhum recolhimento total ou parcial, ainda que de forma incorreta pelo sujeito passivo, relativo ao Protege. Então, na verdade, parte do que o sujeito passivo alega como recolhimento ao Protege, que seriam aqueles códigos 428, 4829, desculpa, 4289 e 4888, são recolhimentos totalmente diferentes da questão dos 2 pontos percentuais aqui cobrados no presente auto de infração, né? E em relação ao destaque que ele fez na nota fiscal, de fato, o sujeito passivo fez o destaque dos 25%, que isso significa exatamente os 23%, que é a alíquota do produto, né, da mercadoria, mais os 2% do adicional. Porém, não fez o recolhimento em separado do Protege. E aí, senhores, aí vem o grande problema, né? O sujeito passivo entende o seguinte: olha, como eu destaquei na nota fiscal e levei isso para apuração, então o recolhimento houve, existiu, ainda que não obedecida, né, à formalidade prevista na instrução normativa. Porém, como também já foi aí sustentado pela representação fazendária, o fato do sujeito passivo destacar os 25%, sem promover o recolhimento do documento específico de arrecadação do Protege nos termos previstos pela instrução normativa, faz com que o Protege, na realidade, não tenha recebido o dinheiro a ele destinado.
Então, na verdade, se o sujeito passivo pagou alguma coisa a mais, ele teria pago em termos de ICMS, assim mesmo, né? Aproveitando do benefício aí, na realidade, ele, por ser beneficiário do produzir, ele só pagaria os 27% e os 73% seria a parte beneficiada que ele jogaria para pagamento futuro, né? Mas ainda que ele tenha feito esse recolhimento entrou na conta do Tesouro para ser feita a distribuição conforme o ICMS. E conforme também ficou muito claro já na fala da representação fazendária, as receitas destinadas ao Protege têm uma destinação específica prevista constitucionalmente e, por esse motivo, inclusive, é que o legislador criou um documento de arrecadação próprio e toda uma formalização do recolhimento desse Protege para que essas receitas sejam destinadas ao seu objetivo fim, né? O que não aconteceu no caso desse simples destaque de 25% que o sujeito passivo fez nas notas fiscais. Então, concluindo, né? Ainda que tivesse o sujeito passivo recolhido de forma total esse adicional de 2% do Protege, o que não foi o caso, eu preciso deixar claro, ao não obedecer às formalidades impostas pelo legislador tributário por meio da já mencionada Instrução Normativa 784/2006, tornou impossível, né, a reversão desses pagamentos realizados de forma indevida, dando-lhe, né, a destinação correta conforme seria a previsão legal. E aí até tem aquela máxima, né, que ela é difícil de ser ouvida, mas tem aquela história do direito civil, né, que diz que quem paga mal paga duas vezes. Foi exatamente o que o sujeito passivo fez, né? O que ele pagou, se é que ele pagou alguma coisa em relação ao Protege, ele pagou de forma indevida. E é tão importante essa questão da destinação da receita do Protege, que, como muito bem frisou o julgador singular na sua sentença monocrática, né, o legislador criou, inclusive, uma instrução normativa, a 1167/2013, que trata especificamente da forma de regularização do recolhimento adicional de 2% na alíquota do ICMS destinado ao Protege no caso de não ter sido realizado corretamente. Ou seja, o sujeito passivo, mesmo tendo conhecimento da existência dessa instrução normativa, até porque não é aceitável, né, o sujeito passivo alegar desconhecimento da norma, então ele tinha um regramento próprio para poder fazer a correção desses recolhimentos que ele diz que fez, porém de forma indevida. Todavia, em momento algum, ele demonstrou ter adotado esses procedimentos, né? Então, o sujeito passivo errou ao não observar a Instrução Normativa 784 e depois, havendo previsão expressa para ele corrigir o erro, ele assim não procedeu, né? Portanto, de forma semelhante ao que o autuante, bem como o revisor, já se manifestaram, eu entendo que o lançamento deve ser mantido de forma integral nos termos propostos originalmente. Bom, ainda quanto ao mérito, né, o sujeito passivo também questiona o suposto caráter confiscatório da multa. Nesse ponto, inicialmente eu preciso dizer que a alegação do caráter confiscatório, baseado no inciso 4, 150, é uma alegação de inconstitucionalidade e não é competência, né, desse órgão julgador essa análise de inconstitucionalidade de normas, nos termos que dispõe o nosso artigo 6º, inciso 1 e parágrafo 4º, né, nossa lei processual 16.469/2009. Eu não vou deixar de citar aqui para a gente ganhar tempo. Bem como também não é competência dessa autoridade simplesmente retirar ou reduzir multa que não esteja prevista em lei. O que nós fazemos aqui, o órgão julgador é competente para analisar quanto a penalidade proposta pela autoridade fiscal, se é aquela mais adequada ou não à infração detectada, e caso não seja, pode ser alterada pelo órgão julgador. E no presente caso, no meu entendimento, a multa aí prevista de 100% do valor do imposto é a que melhor se subsome a infração detectada, e além do mais, ela estando já limitada ao 100% do valor do imposto, que é o que prevê o inciso 3 do artigo 71 do CTE, não enxergo, então, qualquer irrazoabilidade ou desproporcionalidade, né, nos termos reiteradamente decididos aí pelos nossos tribunais superiores, motivo pelo qual, então, eu rejeito essa alegação de confiscatoriedade, razoabilidade e desproporcionalidade da multa. Finalmente, ainda quanto ao mérito, embora já tenha sido objeto de análise lá na primeira instância, a questão dos juros e correção monetária, enquanto o sujeito passivo pede a observação da taxa Selic, né, foi aplicado pelo julgador singular a súmula 9 do CAT, que à época que prevalecia em relação a esse entendimento. Todavia, posteriormente, houve um entendimento já reiterado por parte da Secretaria da Economia, que vem aplicando já nos cálculos do seu crédito tributário ao tema 1062, né, do STF, motivo pelo qual, então, entendo que não é mais cabível a aplicação da referida súmula, e sim
apenas a observação do que já vem sendo, na realidade, observado pela Secretaria da Economia, que é o tema 1062 do STF. Bom, restas da solidariedade, né? O doutor Henrique alegou de ofício a exclusão dos solidários, inclusive com que houve a concordância por parte da representação fazendária. De fato, a solidariedade ela foi firmada com base no inciso 12, né, 45 do CTE, na verdade, esse inciso foi declarado inconstitucional por uma recente decisão do Tribunal de Justiça de Goiás. Assim, o que caberia a análise aqui seria se seria possível a reclassificação dessa conduta de passivo na fundamentação legal prevista em um dos artigos aí previstos no Código Tributário Nacional. Todavia, na manifestação feita pelo revisor, que inclusive foi solicitado, né, para que ele se manifestasse com relação a essa conduta individualizada dos solidários, ele, em momento algum, na minha opinião, ele deixou claro, né, primeiro, qual seria a conduta individualizada de cada um dos solidários, e muito menos deixou claro de que o dolo seria alimentar essa possível conduta por eles adotados. Inclusive, entendo que me socorre, nesse meu entendimento, né, que me parece que também é o da representação fazendária e do doutor Henrique, há que se considerar aqui a própria tese da defesa, né? Ela o tempo inteiro ela alega que teria, no entendimento dela, promovido o recolhimento adicional, porém, apenas não observando as formalidades da Instrução Normativa 784/2006, né? E, além disso, também socorre o entendimento dessa não responsabilização dos solidários o fato de que houve, né, nos documentos fiscais, o destaque da alíquota de 25%. Então, por esse motivo, entendendo que não existe aí a caracterização do dolo elementar ou mesmo a conduta individualizada de cada um dos solidários, eu acato aí a alegação de ofício do conselheiro Henrique e também opino pela exclusão de todos os solidários da lide. Então, resumindo, senhora coordenadora, meu voto, eu conheço do recurso voluntário, dou-lhe parcial provimento, ou melhor, desculpa, nego-lhe provimento, para rejeitar o pedido de conversão do julgamento em diligência, e também rejeitar a alegação de caráter confiscatório da multa e julgar procedente na íntegra, né, o lançamento, mantendo assim a decisão singular, condenando somente o sujeito passivo direto ao recolhimento adicional, acrescido de penalidades e demais combinações legais, observando o tema 1062 do STF já implantado no cálculo crédito tributário. E acato a alegação de ofício por parte do conselheiro Henrique para excluir todos os solidários da lide. É como voto, senhora coordenadora. Obrigado. Obrigada, doutor Ítalo. Doutor Henrique, como o senhor vota? Senhora coordenadora, eu não vou me alongar nas minhas razões de voto, até porque foi muito bem fundamentado, explicado, ponto por ponto, pelo doutor Ítalo. Parabenizo por isso. Passo por todos os pontos de forma muito diligente e didática. Eu acompanho na integralidade o voto dele. Obrigada, doutor Henrique. Doutor Adonide, como o senhor vota? Bom dia a todos, bom dia a todos os conselheiros, em nome da nossa coordenadora, doutora Valéria, bom dia a secretária da Terceira Câmara, a Laura, também aos representantes das partes, doutor Ruider, doutora Pablini, e todos que nos acompanham pelo YouTube também. Eu também vou acompanhar o relator em todos os pontos, eu só queria adicionar à discussão alguns fundamentos sobre a compensação em que o sujeito passivo ele pede em seu recurso, na verdade ele pede desde o início, né, a compensação entre os valores pagos de ICMS, que ele disse é maior com os valores devidos ao recolhimento ao Protege, né? O Protege é o nosso fundo de combate à pobreza, estabelecido por lei complementar federal e regulamentado dentro do estado de Goiás, como o fundo de proteção, o Protege, que ele financia todos os programas sociais do estado, como renda complementar para o pessoal de baixa renda, transporte escolar, entre outras funções de caráter social. Pois bem, o Instituto da Compensação Tributária é uma das modalidades de extinção do crédito tributário. Está bem claro lá no artigo 156, inciso 2 do CTN, que extingue o crédito tributário pela compensação.
Só que o próprio CTN, lá no artigo 170, ele estabelece que a lei pode, nas condições e sobre as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincentos do sujeito passivo contra a fazenda pública. Então, mesmo que o sujeito passivo, o contribuinte nesse caso aqui, ele tenha créditos com a fazenda pública, que seria esse ICMS paga maior, necessitaria de uma lei ordinária, né, de uma lei específica, que o autorizasse fazer essa compensação e que autorizasse o CAT fazer essa autorização. Então, conforme se vê, a compensação tributária depende de lei ordinária, ou seja, o artigo 170 do CTN é uma norma de eficácia contida que não confere diretamente aos sujeitos ativos, o fisco, e passivo, o contribuinte, o direito de compensar, mas atribui ao legislador ordinário a faculdade de permitir a compensação, podendo, para tanto, estipular condições e até mesmo elencar os critérios objetivos que guiarão o juízo das autoridades fiscais quanto à aceitação ou não da compensação. Inclusive, há vários julgados do STJ que corroboram esse entendimento. Eu trago aqui o agravo, o resultado do agravo no ARESP 956-424 do Rio Grande do Sul, em que a conclusão do, do, do acórdão, que, à luz do artigo 170 do CTN, caso haja autorização em lei estadual para a realização do procedimento compensa- compensatório de débitos com créditos, nas condições nela previstas, a sistemática de pagamentos instituída pela Emenda Constitucional 62 de 2009 não é empecilho para o encontro de contas. E nos termos da jurisprudência dessa Corte, a extinção do crédito tributário mediante compensação somente é possível se houver lei autorizativa na esfera do Estado. O Estado de Goiás até regulamentou esse artigo do CTN em algumas leis de anistia, em que pôde compensar o crédito em dívida ativa com precatório, por exemplo. Pois bem, no estado de Goiás, o regramento normativo de compensação, ele foi regulamentado a partir do Código Tributário Estadual pela Instrução Normativa 1159 de 2013, que dispõe sobre a compensação de diferenças de imposto favoráveis ao contribuinte com imposto devido apurado por meio de auditoria. E ela é bem claro lá no artigo 2º dessa instrução que fica vedada a compensação do imposto nas seguintes situações. Inciso 2º, em se tratando de impostos diferentes. Então, não se compensa o valor pago de ICMS maior com o valor de protege. Eles têm natureza diferente, tanto na contabilidade do Estado, que deve ser o motivo da edição dessa instrução, quanto também na função do próprio tributo. Então, eu adicionei esses fundamentos até para alertar o sujeito passivo, cuja representação se encontra aqui na seção. Os débitos aqui são de 2020, 2021 e 2022, e qualquer valor pago a maior em termos de CMS, ainda há prazo para que se faça o pedido de creditamento desses valores, né, de aproveitamento desses valores pago a maior, mas não de compensação com o referido auto de infração, pois ele está impossibilitado de acordo com a legislação goiana referenciada pelo Código Tributário Nacional. Esse é meu voto. Obrigada, conselheira Donídio. Conselheiro Valdir, como o senhor vota? Bom dia, subordinadora. Bom dia, conselheiros. Ricardo, Ítalo, Henrique, Aldo Lídio, deputada Aspar, doutor Rui, doutora Pablini, doutora Raquel, nossa secretária lá, minhas pessoas acompanham. Eu acompanho o relator e seu voto. Obrigada, conselheiro Valdir. Anuncio, então, o resultado do julgamento para o presente processo. A terceira Câmara Julgadora conhece do recurso do sujeito passivo
Por unanimidade de votos, não acata o pedido de encaminhamento dos autos em nova diligência. Por unanimidade de votos, nega provimento ao recurso para confirmar a sentença singular que julgou procedente o auto de infração e afastar a alegação de confiscatoriedade da multa alegada por parte do sujeito passivo. E ainda, por unanimidade de votos, acolhe o pedido de exclusão dos solidários efetuado de ofício por parte do conselheiro Henrique, dando provimento à arguição de ofício, excluindo os solidários da lide. E ainda, conforme fez a observação o conselheiro relator, que já está sendo aplicado por parte da administração tributária o tema 1062 do STF no presente auto. Senhores, este foi o resultado do julgamento para o presente processo. Agradeço a presença da doutora Pablini. Doutora, tenha um bom dia e uma excelente. Obrigada. Bom dia a todos. Excelente semana para vocês também. Obrigada. Senhora coordenadora, também é o meu único processo. Eu vou aproveitar para me despedir e desejar a todos aí uma boa sequência de julgamento e uma ótima semana de trabalho. Semana bastante profícua. Até logo. Obrigada. Em apreciação, processo 40.118.012.09843, com recurso voluntário 2.380 de 2024, em que é recorrente SC Distribuição Limitada. Relator do processo, conselheiro Ricardo Batista Dutra, representante do sujeito passivo, doutora Raquel, e representante da Fazenda Pública, doutor Ruider. Doutor Ricardo, quando os senhores tiverem condições. Então, senhora coordenadora, primeiramente, bom dia a todos. É, eu observo aqui, eu fui ver aqui nas últimas movimentações do processo, e parece que a representação fazendária anexou documentos agora há pouco. Mas eu olhei que está como se fosse agora há pouco. Gostaria de perguntar ao doutor Ruider, foi ontem à tarde. Doutor Ruider, confirma? Sim, eu verifiquei que eles foram juntados no SharePoint somente ontem à tarde, mas eu passei para eles serem juntados no dia 9, né? Então, houve esse atraso aí na juntada dos documentos, né? Então, eu acredito que vocês ainda não tiveram conhecimento, não tomaram conhecimento do conteúdo desses documentos, né? Mas eles foram passados para serem juntados no dia 9 de outubro. Então, Senhora coordenadora, eu acredito que a defesa deva querer um prazo para analisar e nós também, né? sim, conselheiro Ricardo. Então, considerando a apresentação de elemento de prova e considerando que foi juntado no dia de ontem, né? Então, poderíamos até ser considerado a apresentação aqui, né? Neste momento que a parte do sujeito passivo está tendo a ciência desse documento. E, sendo assim, temos o que prevê o regimento interno, o artigo 31A, e o julgamento do processo seria sobrestado pelo prazo máximo de 30 dias, a fim de que a representante do sujeito passivo pudesse tomar conhecimento desses documentos juntados. Doutora Raquel? E precisaríamos já deixar agendado uma data de retorno. Dia 13, numa quinta-feira, o senhor estará aqui, doutor Ruider? Hoje, eu acho que não tem pauta ainda, né? Nossa, Quarta-feira, dia 14 é na quinta. Sim, a representação ainda não tem pauta, pode ser sim no dia 13 de novembro.
Seria possível, doutora Raquel, o retorno para o dia 13? Bom dia. Por mim, sim, seria possível. Senhores, doutor Ricardo, então, somente isso, não fará relatório. Primeiro, todos tomarem conhecimento desses Eu acho que é documentos. desnecessária a questão do relatório. O processo ele já tramitou várias vezes na Câmara. É um processo em que se cobra ICMS por não registro de nota fiscal. E a defesa vem contestando que algumas notas, algumas mercadorias foram devolvidas e tem as notas de devolução. E aí me parece até que esse é o objeto aqui do que foi juntado pela representação fazendária. Mas, de qualquer maneira, a gente precisa de um prazo para poder se manifestar. Então, de acordo, doutor Ruider e doutora Raquel, com a data de retorno para o dia 13 de novembro. De Senhor, De acordo. acordo. de acordo? Apenas uma dúvida: será facultado prazo formalmente no âmbito do processo ou não será necessário e, enfim, com esse prazo de um mês até a próxima sessão, a gente já teria acesso aos documentos e eventualmente poderia se manifestar formalmente nos autos também? Doutora, esses documentos já foram inseridos por parte da Fazenda Pública. Uhum, Então, seria o prazo para que o sujeito passivo ele tome conhecimento dos documentos juntados, tá bem. tá? Então, é a fim de tomar conhecimento das provas juntadas por parte da Fazenda Pública. Perfeito. Então, É, a senhora já sai intimada daqui dessa sessão da data de retorno do processo, que seria o perfeito. dia 13 de novembro. Tudo bem. Obrigada pelo Não esclarecimento. impede a juntada de nenhum memorial ou concordância ou... Claro, até elaboramos um memorial, enviamos por e-mail na última semana, mas também posso apresentá-lo formalmente aos autos. Não sei se Vossa Senhoria já receberam o memorial da última semana, mas Recebemos, sim. também. Ok, Recebemos. muito obrigada, conselheiro. Obrigada, doutora. Então, o julgamento do presente processo foi sobrestado nos termos do artigo 31A do regimento interno deste Conselho, com o retorno marcado para o dia 13 de novembro de 2024. Doutora Raquel, desejo à senhora um bom dia e uma excelente semana. Todos, muito obrigada. Doutor Ruider também, né, doutor Ruiter? Assim Sim, não tem mais encerrou. processo. Isso. Aproveito a oportunidade, então, e me despeço de todos, desejando um bom dia e uma ótima semana. Até a próxima. Até a próxima. Até mais. Doutora Valéria, Pois não? parece que o doutor Evandro ele foi para a quarta CEJU, o outro processo é dele, né? De É, representação. mas acabou de adentrar Ah, novamente. sim. Eu ia sugerir a gente fazer um intervalo, mas ele está Bom, voltando. fica a critério de vocês. Vocês querem 5 minutos antes de reiniciarmos os processos da pauta? Eu acho bom. Então vamos fazer 5 minutos de intervalo, senhores. E Senhores, Bom dia. iniciaremos então os processos da pauta. Processo 40.118.013.12.180, com recurso voluntário 2.390 de 2024, em que é recorrente Consigás Distribuidora de Gás Limitada, Solidário Gasbal Armazenadora e Distribuidora Limitada, relator do processo, conselheiro Henrique Celso de Castro Santana, representante do sujeito passivo não se faz presente, e representante da Fazenda Pública, doutor Evandro Luiz Paulo. Doutor Henrique, quando o senhor estiver em condições. Questão de ordem, doutora Valéria. Pois não, doutora Donídio? Eu queria pedir vistas desse processo. Eu saio de férias agora na quinta-feira, então eu vou pedir, próximo ao prazo máximo,
dia 13 de novembro, se possível, para o relator e para o representante da Fazenda. Doutor Evandro, bom dia. Seria possível, doutor Evandro, o retorno para o dia 13 de novembro? Bom dia, coordenadora. Bom dia a todos. Sim, a Fazenda concorda com a data. Doutor Henrique, seria possível? Bom dia, doutor Evandro. Sim, possível, sim. Senhores, então o presente processo sai com pedido de vista para o conselheiro Adonídio, com retorno marcado para o dia 13 de novembro de 2024. Anuncio o item 2 da pauta, processo 40.117.02069083, com recurso voluntário 2.391 de 2024, em que é recorrente Vamos Máquinas e Equipamentos S.A. Relator do processo, conselheiro Ricardo Batista Dutra e representante da Fazenda Pública, doutor Evandro Luiz Paulo. Doutor Ricardo, com a palavra. Pois não, senhora coordenadora. Bom dia, doutor Evandro. Senhores, aqui é um processo de auditoria específica, em que se cobra omissão de saída de tratores. E esse processo, ele, ainda na instância singular, foi convertido em diligência e o próprio autuante, ao atender à resolução, ele verificando que não havia inserido as notas fiscais de entrada não registrada no levantamento, né? Então, ele inseriu essas notas fiscais de entrada e o processo, a omissão aumentou. O início era R$ 86.000 e aí passou para 124.762. Ocorre que o julgador que havia enviado o processo em diligência, eu acredito que ele tenha tido aí o mandato encerrado, e o processo trocou de julgador, e esse novo julgador, ele não observou a diligência, né? Ele julgou procedente o auto de infração, mantendo como na inicial, ou seja, procedente no valor aí de R$ 86.000, 86.373,78. E aí, na fase cameral, e aí o sujeito passivo, antes dessa sentença, ele foi intimado a se manifestar da resolução aí do resultado de R$ 124.000, e aí veio o julgador singular e manteve o auto conforme na inicial, e na fase cameral, nós convertemos o processo em diligência novamente, ante as alegações do sujeito passivo, e pedimos para que se fizesse a auditoria, considerando aí os tratores, como eles têm número de série, perfeitamente individualizável aí na auditoria, né? Então, nós pedimos para que fizesse a auditoria com base no Arquimag, que é o sistema de auditoria aí do Fisco, ou no SAP, utilizasse os sistemas próprios, porque aqui foi feito em auditorias de sistema de Excel, e esse processo ele retorna com um valor de procedência, né, seria de 187.000, aumentou ali a omissão. Ocorre que não tem mais como intimar, né? O próprio revisor já diz aí que não teria o incremento de 67.000 entre o 124 e o 187 não teria mais como intimar o sujeito passivo, porque já teria decaído e tal. E aí a Fazenda Pública, diante de tudo isso que aconteceu no processo, ela não foi intimada. Manteve-se a procedência no valor de R$ 86.000, teria que ser 124, de acordo com a diligência lá na primeira instância, e visando sanear o processo, né? A gente converteu o processo em diligência para que a Fazenda Pública se manifestasse com os seguintes comandos.
Caso a Fazenda Pública concordasse manifestasse concordância com o que está nos autos até agora, então que o processo voltasse para julgamento. Caso não concordasse, que o sujeito passivo fosse intimado, né? E a Fazenda apresentou um recurso, esse recurso consta aí nas últimas folhas do processo, pedindo uma procedência, né, uma reversão do julgamento singular para que fosse mantida uma procedência aí nos termos da primeira revisão, que seria R$ 124 mil. E ocorre que hoje o que estava preparado aqui seria uma proposta de resolução, de encaminhamento ao sujeito passivo, porque ele não se manifestou, né, desse recurso fazendário. E só que nós temos aqui um incidente que o processo, o sujeito passivo, ele quitou o auto nos termos da sentença singular. E aí fica um questionamento ao doutor Evandro se a Fazenda retiraria o recurso, a gente manteria o auto procedente conforme está aqui, ou se ele está sendo surpreendido com a notícia também e gostaria de analisar melhor o caso, aí eu acho que tem que ouvirmos a Fazenda do doutor Valério. Muito obrigada, doutor Ricardo. Doutor Evandro, com a palavra. Pois bem, senhora coordenadora, de fato é um fato novo essa questão da quitação do auto de infração por parte do contribuinte. Está certo que não é no valor que a Fazenda entende como devido, né? E por ser realmente um fato novo, eu até gostaria de um prazo até para analisar essa questão, se fosse possível. Sim, doutor Evandro. E teria uma data a sugerir, senhor e o relator? Poderia ser para o mesmo dia 13 de novembro, que seria a data do retorno do outro processo, se fosse o caso, ou uma outra data qualquer. Nós acabamos de marcar 2 retornos para essa data. Se não for problema para os senhores, Dia 11, doutor Evandro, está na segunda-feira. dia 11, De seria acordo. possível, doutor Evandro? Sim, de acordo. Senhores, então, o julgamento do presente processo será adiado para que a Fazenda Pública tome conhecimento desses novos documentos, dos autos, aliás, esse fato novo dos autos. E o retorno do processo ficou marcado para o dia 11 de novembro de 2024. Senhores, com isso encerramos os processos a serem apreciados, mas ainda temos a aprovação de um acórdão. Doutor Evandro, sendo assim, desejo ao senhor um bom dia e uma excelente semana. Igualmente, bom trabalho a todos. Até mais. Temos um processo para aprovação de acórdão, processo 40.121.00762285, sujeito passivo HNK BR Indústria de Bebidas Limitada, relator do processo e autor do voto, Dr. Valdir Mendonça Alves. O acórdão receberá o número de 1124 de 2024. Em condições, Dr. Valdir? Condições, conselheiro. Acórdão aprovado. E com isso encerramos o expediente também na presente sessão, senhores e nossa secretária. E já convoco a todos para a nossa próxima sessão cameral amanhã, dia 15 de outubro de 2024.